Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar vindo aqui através do canal YouTube para alertar a população do que está para vir sobre a terra. Jesus prometeu sinais da vinda dele e estes sinais já estão se cumprindo aqui. E eu vou citar algum deles agora para vocês, que já está sobre a terra. A fome, a peste, a doença, a miséria, a violência, tudo que tem de ruim, o diabo já lançou sobre a terra. E o diabo está lançando desta vez a tecnologia para poder ganhar mais almas para o inferno. Mas a santa palavra do Senhor Jesus Cristo vai salvar muitas almas para o céu. Porque aqui o nosso profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 29 e 31, ele nos diz: dá esforço ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperarem no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o que a palavra nos diz em Isaías? Ela nos diz que todos aqueles que esperarem no Senhor, subirão certamente com asas como águias até o trono santo do Senhor, desfrutarão da terra que o Senhor prometeu para nós, para todos aqueles que estiverem santificados diante do Pai, e que tiverem paciência de esperar a vinda do Todo-Poderoso e Senhor Jesus Cristo. E no céu não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, não tem sofrimento, lá é só alegria e somente glorificar e adorar o nosso Deus. Porque foi para isso que nós somos feitos, para adorar somente a Deus, o único Deus soberano e eterno Pai que existe. E também a palavra nos diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então o caminho é Jesus Cristo, porque ele nos diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu gostaria, meus amados irmãos, de falar para vocês que o tempo está muito próximo de acontecer todas essas coisas que estão aqui em Apocalipse, relatada aqui por Jesus, E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, a palavra nos fala: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, aqui essa palavra nos diz que nós não devemos ignorar a palavra da Bíblia, porque todos aqueles que se envergonharem do Evangelho do Senhor, ele também se envergonhará no último dia. E só para acrescentar, irmãos, aqui nos diz a palavra do Senhor verdadeira e soberana. No capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer um que amam e cometem a mentira, Então, o que são os cães? Os cães são as pessoas más, as pessoas que só amam a crueldade, que gostam de fazer o mal para as outras pessoas. Os feiticeiros são os macumbeiros, os bruxos, essas pessoas que mexem com magia negra e que gostam de, através do voodoo, fazer o mal para as pessoas. E os que se prostituem são as pessoas que não são casadas, que não têm o temor de Deus, entendeu? Que brincam demais com a palavra do Senhor. E os homicidas são as pessoas que matam, as pessoas que tiram a própria vida. Inclusive, irmãos, essas pessoas que se matam não têm o perdão de Deus, porque tirou a vida com a própria mão, sem o consentimento de Deus, porque Ele dá a vida, Ele mesmo tira. E essas pessoas que se matam com a própria mão vão diretamente para o inferno. Os idolatras
são aqueles que adoram qualquer imagem antes de Deus. Aqueles que adoram esse santo de gesso, porque de santo não tem nada, porque são tudo diabo aquilo ali. Tá? Podem criticar se vocês quiserem o vídeo, mas eu fiz isso para poder abrir o olho da humanidade. Porque no último dia essas imagens vão perseguir vocês. Tá? Já que ninguém tem coragem de vir falar isso aqui, eu tenho e estou falando. Né? E aqui também, em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 19, diz assim: E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, qualquer um que rasgar a Bíblia por maldade no coração, ou fizer qualquer coisa que seja, né? Deus tirará a sua parte na árvore da vida. E só para reforçar, blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra, nem em outra, nem em outra. A sua alma será condenada ao fogo do inferno eterno, aonde a praga não morre e o fogo não se apaga, né? E eu queria dizer, irmãos, eu já vi muitos testemunhos dos irmãos que foram arrebatados em espírito por Jesus Cristo e foram levados ao céu e ao inferno. E dizem ali, irmãos, muitos testemunhos que eu vi, que o céu é um lugar de glória, aonde o Pai está sentado, os anjos já estão posicionados e Jesus Cristo só está esperando a ordem soberana do Pai. Os anjos já estão posicionados, meus irmãos, você ouvinte, você que está vendo o vídeo, que precisa de Deus, você que não é crente, os anjos já estão em posição, só aguardando a ordem de Deus. E Deus a todo momento é muito misericordioso, né? E Jesus Cristo intercede por nós a todo momento, né? Porque é muitas almas que Satanás está ganhando para o reino dele, né? E eu queria dizer para vocês, através desse vídeo, se dediquem mais a Deus, busquem mais ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso mundo está perdido de uma forma que o jovem de hoje em dia, ele não está mais respeitando nada, ele não quer mais saber de nada, e está realmente difícil conviver nessa humanidade que a gente vive hoje. E nós que somos da igreja, a gente tem que ser exemplo para as pessoas. A gente não pode ser motivo de chacota para as pessoas do mundo, porque a gente não faz mais parte dele. A gente, muito pelo contrário, a gente não pode julgar ninguém, porque nós não somos Deus. Nós temos que instruir as pessoas que não são crentes, as pessoas que não são evangélicas, a adorarem a Deus através de uma palavra, através de uma oração, né? Porque muitos jovens estão se perdendo por falta de oração, por falta de um conselho, por falta de um versículo da Bíblia que você poderia ter lido para aquele jovem, entendeu? Inclusive, meus irmãos, o mundo que a gente vive hoje está cada vez mais difícil de se conviver. Está cada vez mais e mais e mais difícil. E nós, como eu disse, temos que ser exemplo para as outras pessoas. E aqui, em Salmos 88, versículo 1, 2, 3, já nos diz também uma palavra para aquelas almas que estão angustiadas. E diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Deus me mandou essa palavra quando eu estava na igreja, né? Porque quando a gente está com a alma muito atormentada,
Se a pessoa fala que não sente quando está para morrer, ela sente, porque a alma fica atormentada, a alma precisa de uma saída. E a única saída, meus amigos, meus irmãos, a única saída é Jesus Cristo, o nosso único, suficiente e fiel Salvador. Então entregue sua vida para os caminhos do Senhor. Se dedique mais, irmão, ao tempo. Aproveite esse tempo que a gente tem, porque a volta de Jesus Cristo está muito próxima. E eu não estou preparado, como muitos irmãos também não estão. Então, irmãos, vamos procurar se santificar o máximo que for diante de Deus, porque no céu não entra bagagem, no céu não entra pecado, no céu não entra roupa. Você que é rico, que tem dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Os seus carros de luxo, sua mansão, o seu ouro, a sua prata, seus diamantes, seu dinheiro todo não vai comprar a sua salvação no céu. Porque a palavra é bem clara e nos diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu, de Deus, né? Inclusive tem uma passagem na Bíblia que nos fala de um homem que ele tinha total perspectiva de adorar a Deus, a Jesus Cristo. Ele queria conhecer Jesus Cristo. Eu vou abreviar um pouco, irmãos, não sei se é muito assim, mas vou contar do jeito que eu entendi. E ali, ele soube que Jesus estava na cidade. Ele foi buscar a Jesus, né? Eu vou dar 2 exemplos. Ele foi buscar a Jesus. E Jesus, já sabendo que este homem era muito rico, diz para ele: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e caminha comigo. E o homem saiu dali, né, muito abatido, muito triste, porque ele tinha muitas casas, tinha muitas coisas, ele era muito rico. E ele não quis se desfazer daquilo. Então, ele perdeu a salvação por causa do dinheiro, por causa da luxúria. Então, ele escolheu o dinheiro e a luxúria do que viver com Jesus no paraíso. Inclusive, eu vou dar outro exemplo. Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. E Jesus, um dia, eu vou abreviar também, irmãos, dormiu na casa de Zaqueu. E Zaqueu ficou tão honrado, ele ficou tão maravilhado da presença de Jesus ali na casa dele, que Zaqueu abandonou tudo. Abandonou a luxúria, o seu dinheiro, tudo, para poder ser salvo. E hoje ele está na glória, adorando Deus. Que bênção, né? Também, irmãos, tem o exemplo de Jó, o filho pródigo, o filho prodígio. Tem muitos exemplos, irmãos, na Bíblia que devemos seguir, né? Então, eu queria te dizer que o tempo está próximo, a vinda do Rei está próxima. Então, procure uma igreja próxima da sua casa, uma igreja evangélica, Deus é Amor, ou Assembleia de Deus, que eu sou membro da Assembleia de Deus, mas gosto de ir na Deus é Amor também. Eu queria te dizer, se dedique mais a Deus novamente, busque mais ao nosso Senhor, porque o tempo de Deus está se findando. O tempo de Deus está se findando. O chip da besta já foi lançado. Muitas pessoas estão achando que é tecnologia, mas nós que conhecemos a verdade, não vamos deixar nos enganar por falsos profetas, falsas coisas, né, meus irmãos? Chegará um tempo na terra que muitos vão querer encontrar Jesus, mas não vão achar, porque ele já não vai mais estar aqui na terra. Então busquem mais a Deus, dediquem mais o seu tempo a Jesus Cristo, e que Deus continue abençoando a vida dos pastores que estão fazendo um bom trabalho, que estão santificados diante de Deus, os irmãos, as irmãs, os diáconos, os presbíteros, todos os irmãos que têm cargo dentro da igreja, e todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que Deus tem um plano
muito grande na vida de cada um. Tem uma obra muito bonita, muito linda e maravilhosa para fazer na vida de cada um. E é assim que eu vou me despedindo aqui, né? E fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.